Boa noite a todos e a todas. É muito bom estar com vocês. Eu gosto, de fato, de fazer esse diálogo. A gente só consegue ir ao encontro das demandas que a produção cultural brasileira, tão vasta e tão diversa, nos apresenta quando a gente vai ouvir. E a ministra Margarete, ela tem também uma peculiaridade que ela já no começo do governo, ela já disse que a gente não pode fazer política pública dentro do gabinete em Brasília. A gente precisa bater perna aí pelo meio do mundo. Ontem eu estava em Bagé, interior de Rio Grande do Sul, lá na fronteira com o Uruguai. E amanhã, felizmente, eu vou tirar uns dias de férias e vou me afastar um pouquinho, 10 dias aí para dar uma respirada, por conta até da instrução normativa. Eu disse até para o Odeci, Inês, que como ele vai ficar no meu lugar, eu disse, "Ó, tu segura a encrenca aí, que eu vou passar uns 10 dias fora, depois eu volto." Mas é muito bom estar com vocês. A gente, de fato, hoje lançou uma nova instrução normativa. Isso faz parte de um processo contínuo de aperfeiçoamento do sistema, né, do programa. Nós operamos um programa nacional chamado PRONAC. Esse programa precisa ser reavaliado a cada tempo. A gente entende que todos os anos a gente precisa lançar um novo regramento, porque as coisas vão sendo alteradas, o sistema vai ficando mais moderno, as demandas vão sendo apresentadas de uma forma diferente. A lei é uma lei que é muito antiga, são 33 anos, e para vocês terem ideia, a lei até hoje não tem a palavra internet dentro do texto da lei. E a gente não tem, infelizmente, nós não temos um ambiente favorável hoje no parlamento brasileiro para fazer uma alteração mais substanciosa dessa lei. Não precisa a gente ficar dizendo aqui o que é que está acontecendo no Brasil, mas a gente sabe que está numa situação, um cenário no parlamento brasileiro muito difícil. Então a gente prefere fazer essas alterações, essas adequações no infralegal, a partir de um decreto, né, que foi lançado pelo presidente Lula já no começo do governo, e aí a partir das instruções normativas, que é um ato da ministra. Essa é a terceira instrução normativa que a gente lança, exatamente no terceiro ano de governo, e pretendendo lançar a última instrução normativa no final do ano, na virada do ano de 2025 para 2026, e concluir esse ciclo de 4 anos, deixando um sistema melhor, um sistema que dialogue de uma forma mais concreta com a dinâmica da produção cultural. É por isso que cada instrução normativa a gente vai ali apertando o botão de um lado, afrouxando de outro. Não conseguimos, claro, atender a todo mundo, porque existem regras, existem normas, existem órgãos de controle, existe burocracia. A gente tenta conviver com essa burocracia, mas dentro do possível a gente vai flexibilizando e vai chegando mais perto das demandas que nos apresentam. Eu trouxe para vocês uma apresentação um pouco longa em termos de número de slides, mas alguns eu vou passar mais rápido, como disse a Kátia. Vai ficar com vocês, essas informações são públicas, todas elas. Não tem nenhum problema vocês compartilharem com quem quer que seja. Não existe nada nessas apresentações, nessas informações que precisem de sigilo ou que precisem ficar nesse grupo restrito aqui do MBA. Eu vou começar a compartilhar com vocês. Vou tentar correr um pouco, porque eu tenho uma tendência muito ruim de falar muito, mas eu vou tentar falar o mínimo possível. Tá dando para. Deu certo aí para quem está vendo? Sim, Bom, a gente vai. Eu vou tentar seguir um caminho. Eu tentei fazer uma apresentação um pouco mais didática, considerando que nós estamos dentro de uma academia, para que as pessoas entendam o tamanho que é o Programa Nacional de Apoio à Cultura, que é o nosso PRONAC. Muitas vezes as pessoas pensam que PRONAC é apenas o número do projeto, mas na verdade PRONAC é o programa que a Lei Rouanet criou. E a gente tenta tratar esta Lei Rouanet como de fato um programa que precisa ser avaliado, precisa ser acompanhado, precisa ser realinhado quando necessário. E é isso que a gente tem buscado fazer ao longo desse tempo. Então, deixa eu ver se eu consigo. Bom, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês rapidamente é o nosso Ministério da Cultura e o tamanho que esse ministério tem, né? Cada ator cultural do Brasil
parece dialogar com um pedaço do Ministério e a gente, às vezes, esquece o tamanho que essa estrutura do Ministério da Cultura, que tentaram destruir nos últimos 4 anos do governo que nos antecedeu, e felizmente a sociedade brasileira, e aí eu gosto de ressaltar, os servidores do Ministério da Cultura foram responsáveis em segurar as estruturas durante muito tempo, porque sem eles, a gente costuma dizer, eu digo muito para a ministra, que nós estamos lá agora, mas são os servidores que ficaram, que sofreram todo esse ataque, não somente a classe artística, mas os servidores foram perseguidos, e eles que sustentaram e tiveram, por isso tivemos condição de reconstruir o Ministério. E foi um processo muito difícil essa reconstrução. Porque por mais que eu diga aqui para vocês como nós encontramos o Ministério, talvez vocês não tenham noção de como de fato nós encontramos. Mas isso já passou, o Ministério está em pé, nós temos uma estrutura ainda não ideal, mas muito adequada para dar conta dessa demanda que a sociedade brasileira nos apresenta. Nós somos 6 secretarias, e aí você tem embaixo das secretarias as nossas instituições, que a gente chama de instituições vinculadas, e só está embaixo porque não coube no slide, mas eles são exatamente no mesmo, e a mesma hierarquia, são todos ligados ao ministro, à ministra da Cultura e ao secretário executivo. Então, somos 6 secretarias e 4 áreas finalísticas: o IFAM, o IBRAM, a Biblioteca Nacional, a Funarte, a Fundação Palmares, a Casa de Rui e a Ancine. E aí eu gosto de mostrar isso porque todos esses atores operam o PRONAC em níveis diferentes, mas o PRONAC ele é transversal a todo o Ministério. Apesar de ser gerido pela Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural, a CEFIC, e um pouco pela Secretaria do Audiovisual, porque essa é uma secretaria que faz a gestão do PRONAC junto conosco. A SAV representa algo em torno de 4% de todo o sistema. A gente opera 96%, mas operamos com essa estrutura que o Ministério tem. Por uma recomendação do presidente Lula, também nós temos 27 escritórios estaduais abertos já e funcionando, um em cada estado, inclusive no Distrito Federal, onde nós temos a nossa sede. E esses escritórios também servem de ponta de diálogo com a produção cultural local. Esses escritórios estão ligados à Secretaria dos Comitês de Cultura, mas também eles estão, eles são transversais a todas as secretarias. Ontem mesmo eu saí de Bagé e o escritório do Rio Grande do Sul pediu para eu fazer uma reunião, eu passei por Porto Alegre, fiz uma reunião com o grupo para a gente ficar alinhando exatamente com essa preocupação da instrução normativa que nós lançamos hoje. Aí a gente começa com vocês, para a gente fazer uma reflexão, porque a Lei Rouanet, ela por ser um incentivo fiscal, uma renúncia fiscal, ela é muito mal interpretada. E eu sempre digo para a produção cultural, quando a gente está falando, que é necessário que a gente saiba o que é uma renúncia fiscal. A partir do ponto que você sabe o porquê de uma renúncia fiscal, você tem condição de argumentar, até para quem eventualmente critica de forma inadequada, que você possa, como ator cultural, como agente cultural que opera um sistema, você possa fazer com que essa pessoa entenda por que que existe incentivo fiscal para a cultura brasileira. Então, o conceito de renúncia fiscal dado pela própria Receita Federal é um conceito muito simples, mas que as pessoas esquecem que ele existe. Renúncia fiscal são desonerações tributárias oferecidas pelos governos que servem a vários fins. E aqui está muito, muito resumido esses fins, mas a gente destaca 2 fins que são importantes e têm mais conexão com a nossa atividade. Compensar gastos realizados pelos contribuintes com serviços não atendidos pelo governo. A cultura é um direito do povo brasileiro, está na Constituição, e o governo não tem perna para atender essa demanda da forma direta. Então, ele cria incentivos fiscais para que, a partir de gastos realizados pelos próprios contribuintes, ele possa fazer esse atendimento das necessidades da sociedade. E aí a gente faz uma comparação muito simples. Quando você faz uma declaração de imposto de renda, que você lança no seu imposto de renda os seus médicos, ou a escola do seu filho, você está fazendo isso porque a educação e a saúde são obrigações, são direitos do brasileiro.
e você não tendo assistência do governo para pagar os seus médicos, você lança isso como renúncia fiscal, como um direito que o governo lhe dá de você tirar da sua renda uma parte desse recurso para poder dar conta dessa despesa. Então, é a mesma coisa que um contribuinte faz na Lei Rouanet. Quer dizer, a renúncia fiscal que o governo concede para a educação no seu imposto de renda não é diferente do que da renúncia fiscal que o governo concede para a cultura também no seu imposto de renda. E é bom que a gente tenha em mente que a renúncia fiscal ela não é concedida à classe artística, ela é concedida ao contribuinte. Isso é importante porque, a partir de informações e narrativas, eu nem gosto dessa palavra porque ela está muito vencida, mas a partir do que se fala sobre isso, há um entendimento equivocado de quem recebe o incentivo fiscal. Quando o governo dá um incentivo fiscal para você pagar o seu médico, não é o médico que está recebendo incentivo fiscal. Quem está recebendo incentivo fiscal, o governo está concedendo a renúncia fiscal para você que vai pagar o médico. O médico não precisa saber efetivamente se esse dinheiro que ele vai receber vem ou não vem, ou vai ser renunciado ou não nos seus impostos. Quando eu dou incentivo fiscal para o contribuinte, com o objetivo de dar acesso à população brasileira das manifestações culturais, que é direito dessa sociedade, a renúncia fiscal não está indo para o artista, mas eu preciso do artista para fazer isso. Do mesmo jeito que eu preciso do médico para prestar o serviço que está sendo pago com renúncia fiscal. Além disso, o item G também, que é importante que a gente entenda a cultura como um setor produtivo da economia brasileira. Então, o governo brasileiro entende que, sendo a cultura um setor produtivo da sua economia, ele merece receber incentivos fiscais para o seu desenvolvimento. E isso acontece com todos os setores. E ninguém fala dos outros setores, né? Nós representamos hoje cerca de 3% do PIB brasileiro, nós, setor criativo. Se a gente fizesse uma comparação muito besta, muito direta, aritmética, se a gente tivesse direito aos incentivos fiscais do governo, na mesma proporção que a gente tem impacto no PIB, o nosso orçamento do incentivo fiscal da Lei Rouanet não seria 3 bilhões de reais, seria 18 bilhões de reais. Mas a gente sabe que esse cálculo não é feito assim, é aritmético. Mas o importante é que a gente entenda que nós temos direito a esse incentivo fiscal, nós do setor cultural. E nós somos sempre os mais atacados porque talvez seja o setor que tem incentivo fiscal que tem mais visibilidade do próprio incentivo fiscal. Eu desafio qualquer um de vocês a comprar um tomate, ou uma cenoura, ou um mamão, que tem uma etiqueta pendurada no tomate dizendo que este produto tem incentivo fiscal do governo federal. Você nunca vai fazer isso. Ou você compra uma geladeira e abre a porta e tem um aviso na porta dizendo que a linha branca de eletrodoméstico tem incentivo fiscal. Mas na cultura acontece. Todos os nossos produtos têm esse aviso. Todos os nossos produtos é dito para a sociedade que nós temos incentivo fiscal. Então, muitas vezes as pessoas pensam que só nós recebemos incentivo fiscal. E aí eu trago para vocês os primeiros números, que é importante que a gente entenda. Esse é o orçamento, eu não sei se está pequeno, mas eu acho que no computador de cada um dá para ler, né? Esse é o orçamento de renúncia fiscal de 2014, 2024. Eu não trouxe o de 25, porque o de 25 não foi aprovado. A LOA de 25 está presa no Congresso Nacional e a gente não quer apresentar números de 25 que não estão aprovados. Mas há uma similaridade do 24 para 25. E perceba que em 2024 havia uma previsão de gastos orçamentários, gastos tributários do governo federal em renúncias fiscais na ordem de 523 bilhões de reais. E onde é que nós estamos nesse orçamento? Qual a parte que nos cabe? Essa parte que tem escrito aí Programa Nacional de Apoio à Cultura. Isso é a Lei Rouanet. 2 bilhões e 900. Isso significa 0,57% de todo o orçamento de renúncia fiscal do governo federal. Nós somos tão pouco que no ano passado, ano atrasado, ano 2000
2023, nós tínhamos um orçamento de 2,1 e nós fizemos uma projeção que a gente ia chegar a 2,5. E a gente não tinha 2,1 de dinheiro. Às vezes as pessoas pensam, eu digo muito isso, Inês, para o pessoal, para os proponentes que querem sempre aumentar os valores, as pessoas pensam que a Lei Rouanet não tem fim, não tem teto. E tem teto. Existe uma lei que regula isso. No ano passado, no ano de 2023, nós tínhamos 2,1. E a gente achava que ia chegar a 2,4. Nós tivemos que pedir socorro ao Ministério da Fazenda para nos dar mais 300 milhões. Porque se eu não conseguisse esses 300 milhões, quando chegasse em novembro, eu ia ter que fechar a captação e todo mundo ia ter que parar os projetos, a captação dos projetos, o que seria um impacto muito desagradável para todas as pessoas que têm contratos, que tinha negociações sendo feitas com seus patrocinadores. Então, o nosso orçamento ele é tão pequeno que no ano que nós precisamos pedir o recurso, eu fui à Fazenda e disse que precisava de 300 milhões, o cara olhou para mim e riu, porque ele disse, você está pedindo 300 milhões, eu não tenho nenhum problema, você pode usar, porque eu tenho 523 bilhões de orçamento. E os outros setores não vão usar. Então, o governo ele controla o volume total. Então, facilmente eu consegui 350 milhões dentro do nosso orçamento, porque para eles, de fato, é pouco. E claro que 3 bilhões você não pode dizer que é pouco dinheiro, mas no conceito do que é a renúncia fiscal de todo o país, é muito pouco. Percebam o que é que tem aqui de comparação. Agricultura, 72 milhões de incentivo fiscal. E, e a agricultura hoje é praticamente toda mecanizada. Em termos de formação de emprego, em termos de capilaridade desses recursos, isso está concentrado em mão de poucos. O nosso não, o nosso está concentrado em mão de muitos. O nosso setor, além dele ter capilaridade, ele se espraia para outros setores. Eu vou mostrar para vocês logo em seguida como que um investimento na cultura ele se espraia para os outros setores econômicos. Então, você tem vários setores econômicos que recebem os nossos 3 bilhões, mas que não são efetivamente setores culturais, porque o nosso setor impacta vários dos setores econômicos. Perceba que embarcações e aeronaves Eu é queria o eu dobro da Lei Rouanet. Oi? Alguém falou não, né? Posso seguir. Acho que foi sem querer. Pode É, seguir. percebo que embarcações e aeronaves têm o dobro de orçamento da Lei Rouanet toda, só para embarcações e aeronaves. Então, é necessário que a gente tenha em mente esses números. Essa tabela é uma tabela super importante porque mostra a evolução do nosso incentivo fiscal. Perceba que de 2023 para 2022, 2024, nós tivemos um aumento muito representativo de 900 milhões de reais. Nós tivemos 44% de aumento de orçamento. E mesmo assim, quando nós recebemos 3 bilhões, porque no ano anterior tinha sido 2 bilhões e 100, 2 bilhões e 79, quando nós recebemos 900 milhões, a gente achava que tinha dinheiro demais, que ia sobrar dinheiro. E nós captamos 3 bilhões e 20. Usamos 100% do recurso que foi destinado à cultura brasileira. O que é muito bom, porque os orçamentos são feitos sempre por quem executa melhor, né? O orçamento do governo, ele olha para trás, olha para o retrovisor, como está sendo executado, e olha para frente na expectativa do aumento de orçamento que o governo vai ter de arrecadação. Em 2025, nós vamos ter uma queda. Talvez o nosso orçamento fique em 2,7, porque vocês perceberam que tem um aumento, um movimento muito grande de diminuição dos incentivos fiscais geral em todos os setores. Isso vai impactar no nosso orçamento, mas eu tenho certeza que quando a gente chegar no final de 2025, a gente vai lá passar o chapéu na fazenda e nós vamos conseguir mais um recursozinho para poder fechar o nosso ano com tranquilidade. E aí eu trago para vocês um pouco de como funciona a Rouanet. Muitas vezes a pessoa fala Rouanet e pensa que a Rouanet é só incentivo fiscal. A Rouanet ela tem uma arquitetura de financiamento que foi criada pelo Sérgio Paulo Rouanet em 1991. E se você for ver uma entrevista que existe no Roda Viva do Rouanet, mais ou menos 6 meses antes da Lei Rouanet ser promulgada,
ele explica o que ele chama de tríptico da cultura brasileira, que é um sistema de financiamento que tem três pernas, que tem três pés, que funciona assim. O Fundo Nacional de Cultura, os fundos de investimento cultural e artístico e o que todo mundo chama de Rouanet, que é o incentivo a projetos culturais. Nós estamos até na nossa marca, Inês, a gente está mudando. Você viu que a gente está colocando agora a Lei Rouanet Maior, essa marca que está na tela, e você vê que embaixo tem incentivo a projetos culturais, que é o nome do mecanismo, para que as pessoas entendam que é Lei Rouanet, incentivos a projetos culturais, Lei Rouanet, Fundo Nacional de Cultura e Lei Rouanet Ficarte. Esse tríptico chamado pelo Rouanet, ele deveria funcionar de forma articulada. E já lá em 91, ele já dizia que o incentivo cultural, o incentivo a projetos culturais, teria um viés concentrador nos grandes centros brasileiros, nos grandes centros econômicos. Por uma questão simples, de dedução fácil. O incentivo a projetos culturais tem como receita o imposto de renda dos contribuintes brasileiros e o imposto de renda das empresas e das pessoas físicas. Pelo próprio mecanismo como ele está construído, o imposto de renda das pessoas físicas pesa muito pouco no sistema. Hoje é mais ou menos 1,5% de tudo que entra no sistema entra via pessoa física. Então, eu tenho aí 98% de recursos oriundos de empresas e oriundo dos impostos de rendas dessas empresas. E que, pela lei, são empresas que pagam, eu não sei se vocês entendem disso, mas só para exemplificar, que pagam no regime tributário de lucro real, que são as maiores empresas. Ora, se eu tenho como receita um mecanismo que vai utilizar o imposto de renda das grandes empresas, certamente esse mecanismo estaria concentrado nos grandes centros econômicos. Porque não é a cultura que está concentrada, é a economia brasileira que está concentrada. E se você for ver outros incentivos fiscais, essa tabela anterior que eu mostrei para vocês, ele abre no documento da Receita todas as previsões para as regiões. E todos os incentivos fiscais, em todas as previsões para as regiões, o Sudeste carrega cerca de 80% desses incentivos fiscais. Além disso, o incentivo fiscal, da forma que ele foi desenhada, da forma que ele foi pensado, passa muito pela sedução entre quem quer o patrocínio e quem vai patrocinar. Quando eu digo sedução, no bom sentido da palavra, eu preciso conquistar o meu patrocinador porque ele pode pegar 4% do imposto de renda dele e colocar num projeto meu. Mas ele pode não querer fazer isso. E se ele não quiser fazer isso, ele pega os 4% dele e diz: não, o governo toma teus 4% e faz o que tu quiser. Para que o contribuinte tenha vontade de fazer isso, ele precisa ter atrativo. Porque vocês sabem, principalmente quem capta, que existe uma figura dentro das empresas chamado contador, que quando fala de incentivo fiscal, fala de renúncia fiscal, ele se assusta. Então, se eu tenho como elemento do incentivo fiscal a sedução, o convencimento, e se eu tenho como elemento fundante a receita dele, que é imposto de renda, obviamente estaria concentrado nos grandes centros econômicos. Para isso, o Rouanet pensou numa ferramenta que fizesse uma compensação para essa concentração, que é o Fundo Nacional de Cultura. O Fundo Nacional de Cultura, no seu primeiro objetivo, dentro da lei, tem exatamente isso: promover a distribuição equilibrada de recursos entre a região, entre as regiões. Se eu voltar aqui, que eu passei uma mais. O Fundo Nacional de Cultura deveria ter, no seu conceito, o mesmo volume de recursos do incentivo fiscal, porque o fundo seria uma ferramenta do Ministério para chegar aonde o incentivo não chega, para chegar onde a empresa não quer chegar, para chegar em ações culturais que têm menores visibilidades. Claro que quando eu apresento para um patrocinador um show em Copacabana e apresento uma ação de educação dentro de uma escola de música, a marca desse patrocinador na escola de música só vai ser vista pelos alunos da escola de música. Claro que existem empresários que são mais sensíveis que investem numa escola de música.
mas a visibilidade é menor. Então, eu teria que ter uma ferramenta que foi pensada em 91 para fazer contraponto a isso. E aí ele cria também, como terceiro tripé, do terceiro pé desse tripé, os fundos de investimento, que são os FICARTs, que se tentou implementar e nunca se conseguiu. O FICART seria um mecanismo de financiamento reembolsável para aquelas atividades que são estritamente lucrativas e que precisam de financiamento, como mal comparando, como uma plantação de algodão. Eu vou plantar algodão, eu sei que vou ganhar dinheiro, eu vou no Banco do Brasil, tiro dinheiro e pago o Banco do Brasil de volta. Planto o meu algodão e vendo o meu algodão. E o Banco do Brasil me empresta com um juro mais subsidiado, que não é o juro de mercado, os juros distorcivos de mercado. Então, o FICAD seria um fundo que deveria ser constituído em bolsa de valores, onde você contribuinte ou você investidor, poderia colocar dinheiro nesse fundo, e esse fundo financiaria recursos, financiaria atividades que são lucrativas e que vão, com certeza, dar lucros e podem ser reembolsáveis a partir do momento que você cria esses FICARs. O FICAR foi colocado na prateleira das bolsas de valores, mas nunca obteve êxito, porque ele tem zero de incentivo fiscal. E ele concorre com grandes fundos de investimento que estão na prateleira das grandes dos grandes bancos. À época, bancos, hoje as tais das fintechs. Você imagine você que tem R$ 200 mil para fazer um investimento e você vai ver lá um fundo que opera com galpões, ou um fundo que opera com fundos imobiliários, ou um fundo que opera com empresas de tecnologia, e tem um fundo que opera fazendo peça de teatro. Como o fundo ele pode dar prejuízo, provavelmente você vai optar em colocar nos galpões e não no que faz peça de teatro, porque você quer preservar o seu recurso. Então, ele não tinha atratividade, ele não conseguiu se implementar. Aí o que é que aconteceu com o sistema? Isso aqui. Primeiro, se perdeu a conexão desses três mecanismos. Segundo, o incentivo fiscal se agigantou, porque governos sucessivos, e eu não estou falando aqui de nenhuma coloração política, todos os governos, desde então, de 91, os governos foram diminuindo o Fundo Nacional de Cultura porque é um fundo contingenciável. Para vocês terem uma ideia, em 2003, quando o Gilberto Gil entra no governo, o orçamento do incentivo fiscal era de 300 milhões e o Fundo Nacional de Cultura era 300 milhões. Então, você tinha ali minimamente um mecanismo que desse conta dessa demanda, que não é atendida pelo incentivo fiscal. Hoje, a gente tem um incentivo fiscal que tem 3 bilhões de orçamento e um Fundo Nacional de Cultura que no ano passado tinha 80 milhões. Então, não bate a conta. E esse Fundo Nacional de Cultura não vinha dialogando com o incentivo fiscal. Por exemplo, você usar o Fundo Nacional de Cultura para financiar uma peça de teatro no Teatro Municipal de São Paulo. É um equívoco, porque o Fundo Nacional de Cultura tem que ir para onde o incentivo não vai. Uma peça de teatro, um musical dentro do Teatro Municipal de São Paulo tem atratividade para os patrocinadores. Então, esse diálogo se perdeu, o FICAD virou uma abstração. Para corrigir isso, o que é que o governo fez? Criamos a Política Nacional de Blanc, que vem da pandemia, um resultado da Lei Paulo Gustavo e da Lei de Blanc, a primeira Lei de Blanc, que foi implementada por conta do socorro dado à pandemia, mas hoje é uma política que tem pelo menos 5 anos de longevidade, e o orçamento dessa Política Nacional de Blanc, junto com o Fundo Nacional de Cultura, é 3 bilhões de reais, exatamente o valor do incentivo fiscal. E hoje você consegue, por isso está dentro da mesma área do Ministério da Cultura, os dois mecanismos são operados pela CEFIC, pela nossa secretaria, você tem condição de ter um diálogo para que não haja sombreamento de uso desses recursos. A Política Nacional de Cultura chega a todos os 5.500 municípios e todos os 27 estados, e o incentivo fiscal tem ainda o viés de concentrador, mas a gente está operando esse incentivo fiscal para que, pelo menos, essa concentração seja minimizada a partir do momento que a gente começou a criar ações de indução do investimento em regiões mais remotas do país. O FICART, nós estamos fazendo avaliação para ver se a gente consegue alterar esse FICART, mas eu precisaria de uma alteração na lei para que eu possa ter aí, pelo menos, os primeiros 5 anos de implementação de forma atrativa
e depois que ele, de fato, estiver no mercado, ele possa sobreviver sem incentivo fiscal. Então, para que serve essa tal dessa lei Rouanet? Né? É uma pergunta que eu sempre coloco, porque quando o jornalista às vezes vai me entrevistar, eu fico muito surpreso quando a primeira pergunta é essa. Secretário, para que serve a lei Rouanet? Aí eu digo, amigo, desliga o microfone, vamos começar a falar lá atrás, porque se você não sabe para que serve a Rouanet, você não consegue me entrevistar. Então, eu tenho que eu tenho que voltar umas casas para trás para poder explicar para ele qual é o motivo da lei Rouanet. Recentemente, é um dado interessante que vai ao encontro do objetivo da lei. Recentemente foi publicado pelo Itaú Cultural a quinta edição dos hábitos culturais. Esses números que vocês estão vendo aí, eles são percentuais. Brasil, Sudeste, Sul, Nordeste, Centro-Oeste, Capital e Interior. Esse número é o número, por exemplo, shows musicais. 74% da população brasileira assistiu a pelo menos um show musical na vida. Mas 26% a gente tem que ler o número ao contrário. 26% nunca foi a um show musical. Nunca. Eu não estou dizendo que assistiu um. Nunca foi um show musical. Bibliotecas. No Nordeste, por exemplo, 56% da população do Nordeste já frequentou pelo menos uma vez uma biblioteca. Mas 44% nunca entrou numa biblioteca. E a Lei Rouanet, ela vem tentando mudar esse quadro. Quando a gente marca quais são os menores números, vocês vão ver que em cada uma dessas você tem uma concentração principalmente no Nordeste e no Centro-Oeste, que são as regiões mais excluídas. No caso do interior e da capital, somente o item espetáculo circense você tem o interior acima da capital. E aqui, quando eu falo capital, não é somente a capital, são as regiões metropolitanas. Então, a gente precisa ter um mecanismo que mude esse cenário. Eu preciso ter um mecanismo que vá para o norte e para o nordeste e para o centro-oeste, que são as mais sacrificadas nisso, para que eu possa dar direito a esse cidadão a fruir as suas manifestações culturais. Por isso, que eu falei que isso vai ao encontro do que a gente está fazendo, apesar da pesquisa ser de 24, isso vai ao encontro do que nós determinamos no decreto que o presidente Lula assinou em março de 2023, quando nós fomos ousados, e aí eu digo ousado porque foi um termo que a própria Casa Civil nos disse, vocês estão colocando isso no decreto, o presidente da República vai assinar e vocês vão ter que cumprir, porque isso é uma determinação. O decreto é uma determinação do presidente da República. E nós colocamos no decreto que a Lei Rouanet, no seu mecanismo de incentivo fiscal, tinha que estabelecer prioridades para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Isso ficou escrito, e por isso que a gente chama que nós fomos ousados, porque a gente sabe que é possível fazer isso, e isso nos permite fazer o diálogo com as grandes empresas que são patrocinadoras. A Lei Rouanet, no seu primeiro objetivo, e é o único que eu quero ressaltar, artigo 1º da lei, o objetivo número 1, facilitar a todos o acesso às fontes de cultura e o pleno exercício dos direitos culturais. Só que para eu fazer isso, eu preciso produzir, eu preciso dos artistas, eu preciso dos produtores culturais, para dar acesso a essas pessoas. Mas quando o Rouanet pensou nisso, foi exatamente dizendo que a Lei Rouanet é para a sociedade brasileira. A Lei Rouanet não foi feita para artistas brasileiros. A Lei Rouanet foi feita para a sociedade brasileira ter acesso e, ao mesmo tempo, para desenvolver o setor econômico chamado cultura, que tanto contribui para a sociedade brasileira. Algumas coisas sobre a Rouanet que às vezes está no imaginário das pessoas, que é bom a gente se lembrar dela. Primeiro que ela não é uma lei criada pelo PT, nem pelo Lula, nem pela Dilma. Ela foi criada em 91 e quem assinou essa lei foi eu já ia dizer finado, mas ele não morreu ainda, o Fernando Collor de Mello. Foi quem assinou essa lei. Então a gente esquece que essa lei é de 1991, tem 33 anos. E isso, pessoal, é muito importante porque a Rouanet, ela é um patrimônio da cultura brasileira. É a lei mais longeva que existe de incentivo fiscal e com uma característica. Hoje, por uma questão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, todas as leis que são criadas de incentivos fiscais só podem ter a duração de 5 anos. Eu não posso ter uma lei com mais de 5 anos.
Só que a nossa lei, como antecede essa regra, a Lei Rouanet não tem investimento. Se eu eventualmente, era uma briga que eu tinha com o ministro Juca, uma briga assim do bem, porque ele queria reformar a Lei Rouanet e queria revogar a Rouanet e queria criar outra. Eu dizia, Juca, não podemos revogar, a gente tem que reformar. Porque se a gente reforma, a gente continua dentro da calha de sem investimento. Então, ela precisa ser reformada? Precisa. Mas ela precisa continuar sendo a Lei Rouanet 8.313 de 1991. O setor cultural não pode abdicar disso. O incentivo fiscal é concedido ao contribuinte e não ao artista. A pessoa jurídica pode contribuir com 4% e a pessoa física com 6%. E aí vocês podem perguntar por que a pessoa física é 6%, mas representa tão pouco? É porque a pessoa física precisa antecipar esse valor em dezembro para poder receber somente quando ele declara o imposto de renda. Então você tem um lapso de tempo que muitas vezes as pessoas ali no Natal que está precisando comprar presente, comprar peru, fazer ceia de Natal, não está disposto a tirar 2, 3 mil reais do seu bolso para receber lá em agosto, quando ele recebe a declaração de imposto de renda. A renúncia fiscal, em 2024, representou 57%, que eu mostrei para vocês. O investimento é de 3 bilhões. Nós executamos em 2024 5.500 projetos, e aí cai por terra completamente que só tem projeto para gente famosa, porque não tem 5.500 famosos, nem se juntar o pessoal do Big Brother não vai dar isso. Então, é uma quantidade de ações culturais muito grande, que vocês não têm ideia. Eu digo para a imprensa que se eles quiserem todos os dias, durante um ano, eu mostrar uma ação cultural numa região remota do país, eu mostro. Agora, eles querem mostrar a Cláudia Raia. Eles querem mostrar. Até hoje, tem jornalista que vai me entrevistar e pergunta sobre o Circo de Solé, que aconteceu há 15 anos atrás. Né? Sempre com os mesmos exemplos, sempre o pessoal pega exemplo que nem é da Lei Rouanet. Pergunta por que a Madonna teve Lei Rouanet. Né? Pergunta por que o filme Ainda Estou Aqui, né? Ainda Estamos Aqui, é de Lei Rouanet. Então, nós temos hoje 5.500 projetos por ano sendo executados. Nós temos 5.700 empresas que investem na cultura brasileira. Quando nós pegamos o governo, era apenas 4.000, e temos 12.000 pessoas físicas que fazem esse investimento. Então, isso tudo é muito grande, é muito complexo de fazer isso, porque isso tudo tem que estar muito bem azeitado, muito automatizado, com muita segurança processual, muita segurança jurídica, muita segurança fiscal. A empresa, quando vai entrar num sistema desse, ele quer saber exatamente se esse investimento é seguro, se o Ministério sabe o que está fazendo, se a informação chega corretamente na Receita Federal. Nós temos uma demanda de 19.000 propostas por ano, mais ou menos um quarto disso é atendida, quando eu digo atendida, se realiza. Não há investimento direto do governo em projetos culturais, o dinheiro não passa pelo Ministério da Cultura, a gente controla, mas o dinheiro não passa por nós. A gente tem 36.000 contas que são controladas pelo Ministério. Hoje a gente tem um sistema tão moderno que eu vejo no meu terminal no Mink, qualquer saldo de qualquer conta em qualquer agência do Banco do Brasil, que é do Pronac. E todos os projetos passam por 4 camadas de avaliação, o que dá muita segurança. Nossos dados são públicos, e você não precisa se identificar, está tudo lá. Se você quiser saber quanto recebeu um cachê de um determinado projeto, é só entrar lá, não precisa nem se identificar, não bota CPF, não bota senha, é completamente aberto. Os projetos são fiscalizados, muito fiscalizados, né? E a gente tem uma tendência de achar que um projeto que deu errado parece que traduz o cenário que o Pronac coloca. Uma vez eu fui dar uma entrevista para o site Terra, eu fui dizer que tinha nós identificamos um desvio de orçamento do Ministério da Cultura de 7 milhões de reais. E aí que isso significava um dízimo, menos de 0,1% de inadimplentes. E aí o site Terra colocou isso como manchete, porque, claro, 7 milhões é muito dinheiro. Só que 7 milhões em cima de 2 bi, aí eu depois liguei para o jornalista e perguntei, me diga qual é o banco que tem uma inadimplência de menos de 0,1%.
Então, é necessário que a gente tenha termos de comparação. Tem gente que vai desviar recursos? Tem. Como tem desvio de recursos em todos os setores. Tem malandro em todos os setores. Essas pessoas são punidas pelo desvio dos recursos, tanto é que vocês devem ter visto que recentemente, no ano passado, teve um que foi preso, porque desviou recursos da Lei Rouanet. Hoje, o mecanismo é responsável pela manutenção de dezenas de museus, escolas, centros culturais e bibliotecas. É difícil você entrar no museu nesse país que não tem incentivo fiscal da Lei Rouanet. Se você for na Praça da Liberdade em Belo Horizonte, que tem 6 museus em volta da praça, todos eles têm Lei Rouanet. E são todos eles gratuitos, porque tem Lei Rouanet. É responsável pela realização de vários festivais, festival de dança, de música, de circo, de teatro, literatura, cultura popular e pela manutenção de corpos estáveis, orquestras. Não existe praticamente uma orquestra brasileira que não seja mantida com Lei Rouanet. E manter uma orquestra é caro. Não é só aqui, em todo lugar do mundo, a manutenção desses grupos envolve um volume de recursos razoável. Quando comprovadas as irregularidades, os órgãos de controle atuam. E, por fim, há limites de cachês artísticos, que é uma coisa que sempre se vê no jornal. Ah, porque fulano de tal recebeu 70 mil reais de cachê artístico. É mentira. O cachê artístico máximo da Lei Rouanet é 25 mil reais. Se um artista está recebendo mais do que isso, ótimo, só não é dinheiro incentivado. Só não é dinheiro do incentivo fiscal da Lei Rouanet. Que ele pode receber mais? Pode. Se o patrocinador quer contratar um artista e quer pagar por fora um cachê complementar, ótimo, porque ali por trás daquele artista tem uma quantidade de famílias muito grande que trabalha para aquele artista. E se o nosso investimento induz um investimento maior na cultura, nós estamos cumprindo o nosso papel. Um exemplo importante do papel da Rouanet, que eu trouxe aqui como emblemático, a revista The Art Newspaper, que faz o ranking anual das principais exibições, as principais exposições em todos os museus do mundo, nesse ano de 21, classificou 3 exposições brasileiras como as mais vistas no mundo. Das 10 exposições mais vistas no planeta, 3 eram brasileiras. Considerado aí esse número verde, que eles consideram não é o número total, esse número verde é o número de visitação diária, e o número preto é o número de visitação total. Então, considera para o ranking a visitação diária, porque, claro, uma exposição que fica mais tempo tem mais visitação. E nessa revista, no exemplar dessa revista, fazia uma análise por que 3 exposições brasileiras estão nas 10 maiores visitadas, já que o Brasil não é tanto assim um país que tem tradição de visitação a museu. E ele fazia uma análise que 3 motivos levaram a esse resultado. O primeiro, todas as exposições são gratuitas. Então, e é gratuita porque é Lei Rouanet. Segundo motivo, todas as exposições tinham um programa consistente educativo, onde você leva escolas, professores, jovens, adolescentes, crianças para dentro dos museus. E os programas educativos são todos Lei Rouanet. E o terceiro motivo desse sucesso é que a exposição foi apresentada num local de fácil acesso, que tem transporte público de várias categorias. No caso aí, o Centro Cultural Banco Brasil do Rio, que você tem metrô, ônibus, barco, você tem ali na localização onde ele está, é bem central, fica ali perto da Candelária e fica inclusive perto da Estação das Balsas, né, que vai para Niterói. Esse não era financiado pela Lei Rouanet. Mas claro que a revista não fala de Lei Rouanet, mas é importante que a gente saiba que só é gratuito, só tem acesso porque tem Lei Rouanet. A Maria Inês foi protagonista de uma exposição do Renascimento Europeu, onde o Centro Cultural colocou a exposição 24 horas por dia, porque era tanta gente para assistir que não cabia no espaço. E eu me lembro que eu fui de madrugada lá para o CCBB de São Paulo, porque eu não acreditei que tinha gente 2 horas da manhã na fila para assistir uma exposição. E tinha. Agora, quem é que vai para uma exposição para ver obras do Museu d'Orsay de Paris, que estão no Brasil? Quem é que vai às 2 horas da manhã? Quem não pode ir para o Museu d'Orsay? Quem é que acha que isso é besteira? Quem não pode ir para Paris? Quando a Lei Rouanet traz, isso é que é importante, traz uma manifestação, uma exposição do Van Gogh para cá, uma exposição do Pablo Picasso para cá, para o Brasil, nós não estamos estimulando
o Instituto Pablo Picasso, nós estamos financiando o Instituto Pablo Picasso, nós estamos financiando a possibilidade do brasileiro poder conhecer e fazer e fruir aquela arte do Pablo Picasso. O Instituto Pablo Picasso, a Fundação Pablo Picasso, não sabe nem o que diabo é Lei Rouanet. Mas é necessário que a gente dê essa oportunidade para que essas pessoas possam ir, porque nós que provavelmente aqui nessa sala somos mais privilegiados, podemos talvez ir a Madrid ou a Barcelona para assistir, para ver o museu do Pablo Picasso, mas muita gente não pode. E é assim que a gente consegue dar acesso à população brasileira. Aqui eu vou trazer alguns exemplos muito simples. E aí está naquela calha de dezenas de milhares de projetos que foram executados, né? Hoje a gente tem uma quantidade aí em torno de 80 mil projetos já financiados na Lei Rouanet, né? Ao longo de 2091 para cá, principalmente nos últimos anos. Alguns exemplos de pessoas que tiveram a oportunidade de dar uma projeção à sua carreira a partir de investimento da Lei Rouanet. A artista Carmésia Emiliano, um indígena que, a partir do momento que participou da Bienal, pôde, hoje, da Bienal de Veneza, hoje participa das artes visuais internacionais a partir de uma chance que ela teve na Bienal de Veneza, financiado a parte brasileira com a Lei Rouanet. O Grupo Macu, também na Bienal de Veneza, foi financiado com a Lei Rouanet para pintar essa entrada da Bienal de Veneza. Isso tem uma visibilidade enorme no mundo todo, e isso custou, nós levamos 35 indígenas para Veneza, a um custo de menos de R$ 400 mil. Isso deu uma projeção enorme para esse grupo e deu uma projeção enorme para a cultura brasileira. Uma artista trans, Tadaskia, também teve apoio da Lei Rouanet e hoje tem obras, inclusive no MoMA, em Nova York. E aí algumas coisas pequenas, quer dizer, aí tem até um mapa onde acontece. Festival Gastronômico de Paraupebas. Ah, mas onde é que fica Paraupebas? Não dizem que Lei Rouanet não chega no interior? Está aí um festival em Paraupebas sendo realizado. Quinto Festival Nacional do Teatro Revirado, lá no interior de Santa Catarina, em Cocal do Sul. Festa Nacional da Galinha Recheada. São ações que muitas vezes as pessoas dizem, mas espera aí, galinha recheada recebe incentivo fiscal da Lei Rouanet? Recebe. E se eu começar a dizer aqui a lista de projetos que recebe a Lei Rouanet, é impressionante. Nós acabamos de apresentar, de dar o resultado do programa Rouanet nas favelas. E a quantidade de ações culturais que vão ser realizadas nas favelas com Lei Rouanet, com patrocínio de uma grande empresa, é impressionante. Pela primeira vez, o dinheiro da Lei Rouanet está chegando nos territórios de favela, porque nós lançamos uma ação especial para as favelas, para ações culturais que acontecem nas favelas, com agentes culturais das favelas. É a oportunidade que essas pessoas têm de mostrar o seu trabalho nos seus próprios territórios. Projeto cultural em Pouso Alegre. Aí está o mapa de Pouso Alegre. Aí tem vários. Campos Balsas recebe apresentações do espetáculo Fazenda Feliz. Interior do Maranhão. Festival de Jazz e Blues em Guaramiranga, fazendo oficinas, residências em música no interior do Ceará. E aí uma parte também da nossa transparência. Eu vou passar mais rápido. Isso são telas do nosso sistema, que oferece total transparência para todas as pessoas que assim quiserem. Você acessa nesse endereço, esse endereço vai ficar com vocês aí, vocês podem acessar e vocês podem ter acesso a todas as informações. Essa, por exemplo, que está na tela, é uma informação que cada movimento que um projeto do PRONAC faz dentro do sistema fica um log. Eu sei exatamente o que é que está acontecendo com cada um dos projetos. Tanto é que, às vezes, o proponente liga para a gente e diz assim, mas eu estou há 30 dias aí e esse projeto não sai. Quando eu entro no timeline dele, dos 30 dias, 29 foi para o colo dele, porque ele não respondeu a diligência. Eu disse, amigo, você respondeu essa diligência ontem. E estava 29 dias para você responder, então agora nos dê tempo para poder fazer a análise da sua diligência. E aí a pessoa diz, realmente eu não tive tempo. Então as pessoas pensam que a gente não tem esse controle. E a gente tem controle total sobre o projeto. Tudo o que acontece dentro do SALIC fica registrado
e fique acesso ao público. Aqui os valores que foram captados, os valores que foram executados, tudo que você quiser no projeto. Se você hoje entrar no Salim e colocar uma palavra-chave, como eu sugeri, Madonna, o show da Madonna é Rouanet, vai lá e bota o nome Madonna para ver o que, que aparece. Ele vai fazer uma varredura nos 200 mil projetos que tem no cadastro. Tudo que tiver escrito Madonna, ele vai dizer onde é que está. Aqui um escritório que a gente fala, o escritório de projeto, porque nós implementamos isso recentemente, é um grande avanço na gestão de projetos, porque nós entregamos para o agente cultural um escritório virtual. Hoje o sistema tem uma inteligência artificial, não é uma inteligência artificial dessas de última geração, mas é um tipo de inteligência artificial que acompanha automaticamente o projeto. Ele sabe exatamente o que vai acontecer, porque nós descobrimos, até por deduções óbvias, que não adianta você punir um proponente quando ele termina o projeto, que ele fez alguma coisa errada, muitas vezes, ou a maioria das vezes, sem má fé, porque ele já gastou o dinheiro, porque o projeto já aconteceu. Então, aqui ele vai tendo uma possibilidade de ir acompanhando o projeto. Se ele tirar um dinheiro da conta e 5 dias depois não tiver uma nota fiscal subindo no mesmo valor, o sistema vai avisar para ele: ó, você está em débito com o Ministério da Cultura. Essa aba de compliance tem todo um trabalho de ajuda ao Ministério, ao proponente que está fazendo o projeto. Além disso, a gente tem uma página especial, né, que até hoje nós nomeamos gov.br/Lei Rouanet, que tem todas as informações sobre a Lei Rouanet, como é que funciona a legislação, quem pode participar, os nossos programas especiais, e tudo que você tiver acesso, os manuais, nós temos manuais de operação para dar acesso às pessoas. Nós vamos lançar agora, vou dizer aqui para vocês de forma inédita, nós vamos lançar a instrução normativa em linguagem fácil. Nós lançamos hoje uma instrução normativa no juridiquês, que é obrigado a ter, mas daqui a 30 dias nós vamos ter uma instrução normativa em linguagem fácil, para que as pessoas possam, não somente aquelas que de fato precisam da linguagem fácil, mas pessoas que têm dificuldade de ler aquele juridiquês, que às vezes é chato de ler, né? Então a gente vai fazer esse exercício e entregar uma regulamentação toda em linguagem mais acessível. Aí você pergunta, por que a gente precisa investir em cultura? E a gente traz alguns dados importantes de pesquisa. Isso mostra que o Ministério da Cultura e o governo federal não é bobo em investir a cultura. Nós não estamos fazendo gracinha investindo na cultura. Existe uma coisa pensada em termos de resultado. A FGV, a Fundação Getúlio Vargas, já fez uma pesquisa que, para cada R$ 1 investido no setor criativo, 1,60 volta em imposto. Para cada real que o governo federal coloca no sistema, ele recebe, o Estado e o município, ele recolhe 1,6 de imposto. Eu acredito que cada um de nós, se tivesse R$ 100 para colocar em algum investimento, para receber um ano depois 160, eu acho que todo mundo aqui ia investir, porque é um investimento lucrativo, rentável para o governo. O setor criativo hoje representa 3,11% do PIB e nós somos 7,3 milhões de trabalhadores. Isso é uma massa de trabalhador muito grande. Nós temos uma massa salarial maior do que o trabalhador comum. A nossa média de remuneração é R$ 4.090. Nós temos uma balança comercial positiva. O pessoal fala tanto de balança comercial, mas nós exportamos mais cultura do que importamos. Isso ajuda o país. Ora, se o governo precisa de uma balança comercial positiva, se o governo sabe que o setor cultural, investindo nele, ele dá resultado positivo, por que não investir? Por que ele investe na agricultura? Porque ajuda a balança comercial. Então, nós temos uma balança comercial lucrativa. Nós somos hoje 127 mil empresas criativas, dessas 107 mil são microempresários. São pequenas empresas que estão espalhadas por todo o país. Nós somos uma economia limpa, né? Talvez seja a economia mais limpa que existe no planeta, é a economia criativa. E que não se esgota, né? Quanto mais criatividade, quanto mais você compartilha, mais ela aparece. E uma coisa interessante que nós movimentamos outros setores. E como é que nós movimentamos esses setores? Eu vou trazer para vocês aqui os números. Essa é uma pesquisa que foi feita no período de 2010 a 2014, com os gastos que são feitos a partir dos projetos
que foram financiados pela Lei Rouanet, tirado a partir das notas fiscais que foram apresentadas. Um trabalho de fôlego, um trabalho de pesquisa de 6 meses, e nós fizemos a projeção para o investimento total, isso ainda no ano passado, 28 bilhões. Agora, perceba que artistas recebem, de todo o dinheiro da Lei Rouanet, recebem 12,23%. E o que é que a gente chama de artista? É o pessoal da criação. Cantores, atores, diretores, roteiristas, cineastas, bailarinos, o pessoal que é da criação. A grande massa desse recurso vai para a produção. Iluminador, sonoplasta, costureiro, marceneiro, hold, ferreiro, gráfica. Essas pessoas não têm a menor noção do que é Lei Rouanet. Mas eles são trabalhadores da cultura que estão prestando um serviço dentro de um projeto incentivado. E eles vão receber recursos a partir do momento que eles estão prestando esse serviço. Além disso, você tem outros setores, mídia, em destaque, mídia, transporte aéreo, aluguel de combustível, aluguel de carro, transporte ferroviário, compra de combustível. Você imagina uma empresa de mídia que recebeu, ao longo dos anos, 897 milhões de reais da Lei Rouanet. E ela critica a Lei Rouanet. Mas, na verdade, ela é beneficiada com a Lei Rouanet. O que seria da indústria de cerveja brasileira se não fosse o carnaval? Né? O que seria do pipoqueiro se não tivesse uma peça de teatro? E aqui eu estou falando de coisas que não estão nem contabilizadas. Quando você tem uma peça de teatro, o Uber que leva o público para o teatro está se beneficiando daquela manifestação cultural que está sendo apresentada no teatro, que por sua vez tem Lei Rouanet. É por isso que a gente tem essa transversalidade em todos os setores. E isso conta para o cálculo de retorno do governo federal. Aí eu trago para vocês o exemplo Madonna, né? Não é Lei Rouanet, obviamente, mas muita gente criticou a prefeitura municipal do Rio de Janeiro porque fez um espetáculo da Madonna em praça pública, na Praia de Copacabana, e essa imagem fantástica de 1.600.000 pessoas rodou o mundo todo, né? Uma mulher, uma única artista, e aqui eu não estou levando, não estou aqui fazendo análise da qualidade ou não da música que ela produz ou do tipo de música que ela faz, não é não é o artista da minha preferência, mas você tem que reconhecer que um artista, uma única artista que foi chamada pela imprensa de decadente, leva 1.600.000 pessoas para assistir um espetáculo. E o que é que acontece com esse 1 milhão de pessoas? O que é que acontece com um evento com essa dimensão? Todos os jornais do mundo levaram o Brasil para a pauta. O espetáculo foi manchete em todos os grandes jornais do planeta. E o que é que envolve isso? Que estrutura envolve isso? São dados da própria prefeitura. A estrutura que envolve 3 aviões de carga, 30 caminhões, 720 toneladas de equipamento, 45 baús, e aí vai. 1,5 milhão, 1.600.000 pessoas. Movimentação econômica no Rio de Janeiro de 293 milhões. 170 voos extras somente da Azul. E a Azul não tem nada a ver com a Madonna, mas teve que colocar. O Museu do Amanhã teve o dobro de visitantes durante os dias que antecederam o espetáculo. Bares, quiosques foram totalmente ocupados, com inflação de drinks. As pessoas aproveitaram para ganhar dinheiro. Profusão de produtos customizados, leques, bonés, camisetas, colares. Brigadeiro com a foto da cantora. A Dona Maria, lá da Zona Norte do Rio, que faz o brigadeiro e vai vender lá na praia, ela está sendo beneficiada com o espetáculo da Madonna, e a prefeitura não está contabilizando isso. Restaurantes, padarias, supermercados, lanchonetes tiveram aumento de receita, 150.000 turistas e 96% de ocupação da rede hoteleira da cidade do Rio de Janeiro. Isso é o que faz uma artista internacional. Aí eu trago um exemplo também muito singular do nosso Festival Folclórico de Parintins, que acontece numa ilha no meio do Rio Amazonas. Quem é do Rio de Janeiro deve conhecer o Carnaval do Rio, dizem que é o maior espetáculo da Terra, mas é bom que vocês vejam o que acontece em Parintins para saber
que o maior espetáculo da Terra é de lá, não é da Marquês de Sapucaí. Esse espetáculo acontece no meio do nada, num bumbódromo, aí você vê do lado direito, um bumbódromo que tem duas cores, é o boi garantido e o boi garantido e Caprichoso. 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 Garantido é o vermelho, caprichoso é o azul. E a cidade toda vive em função desse festival que acontece durante 3 dias. Né? É um espetáculo de uma beleza singular, que faz a cidade toda rodar durante todo o ano. Toda a cidade é movimentada durante todo o ano por conta desse festival, porque o festival acaba, eles começam a fazer o festival seguinte. Isso são algumas imagens que eu tirei quando eu fui no ano passado com a fotografia, com o celular, a beleza que é esse festival. São 3 dias de espetáculo, absolutamente deslumbrante, que acontece no meio do Amazonas. As alegorias e as fantasias são assim absolutamente inacreditáveis o que esse pessoal faz, tanto é que os técnicos desses carros alegóricos e dessas fantasias são chamados pelas escolas de samba do Rio e São Paulo para trabalhar no Rio e São Paulo. E isso envolve uma quantidade tão grande de pessoas que atrai patrocinadores muito robustos, patrocinadores muito importantes para lá. E são patrocinadores que precisam entrar na lógica do garantido e do caprichoso. Veja o que é que acontece em Parintins. A Coca-Cola, única Coca-Cola azul do planeta, que vira peça de colecionador. Porque o pessoal do garantido não bebe Coca-Cola em lata vermelha. E a Coca-Cola é financiada, é um dos patrocinadores do festival. Então, a Coca-Cola precisa fazer 2 latas, porque a coisa lá é radical. O pessoal do Caprichoso, as mulheres do Caprichoso não usam batom vermelho, porque é uma briga do bem, mas é uma briga que envolve toda a cidade. A Brahma tem 2 latas. A Nivea tem uma lata dividida em 2. Leite Ninho faz 2 latas. Natura. A Azul tem que fazer um avião vermelho. Você veja que o azul, o nome azul está escrito em vermelho, porque ele não pode ter uma companhia aérea vermelha. O Bradesco tem 2 entradas. A entrada do Caprichoso e a entrada do Vermelho. Quando você chega no aeroporto em Parintins, você tem duas salas de desembarque. Uma sala vermelha e uma sala azul. Isso envolve toda a cidade, a partir de uma manifestação turística, folclórica, cultural, que tem um impacto na cidade muito grande. Que impacto é esse? O festival é patrimônio cultural do Brasil, toda a cidade participa do festival. A empresa Azul colocou 120 voos extras. São 18 horas via fluvial de Manaus até Parintins, e a cidade recebe 1.200 barcos. São 3 dias de apresentação. Parintins recebe 120 mil pessoas e a população é 96. E não falta nada, não falta água, não tem sujeira, não falta comida, porque tem planejamento. Movimentou 146 milhões, 30% a mais do que todo ano, em 3 dias. A atividade acontece durante todo o ano. Os técnicos são contratados pelas principais escolas de samba do Rio de Janeiro. 40 iates param no cais e pagam 12 mil reais por dia, 40 grandes iates, e 35% dos visitantes foram a Parintins pela primeira vez, isso no ano de 2023. Então, são duas atividades, uma financiada com Lei Rouanet, Parintins é 80% financiada com Lei Rouanet, e outra não financiada, mas ambos com impacto, dentro das suas escalas, um impacto que é indiscutível quando você faz o investimento na cultura. Vamos, então, passar para os números. Eu vou passar agora bem mais rápido, porque os números são apenas simbólicos. Esse quadro é interessante a gente analisar, porque a gente comparou o investimento que foi feito nas regiões brasileiras, da Lei Rouanet, com o PIB das mesmas regiões, a partir da pesquisa feita pelo Observatório Cultural, que colocou 3,11% de PIB para o setor criativo. Então, percebo que há uma certa similaridade entre o investimento da Rouanet
com investimento, com o volume do PIB de cada uma das regiões. Centro-Oeste tem 3,96% do PIB, tem 3,99% da Rouanet. E por aí vai. O Sudeste, que é onde concentra esse número, já foi 80%, hoje está em 71%. E aí eu estou falando do Sudeste, praticamente 3 estados, porque o Espírito Santo sempre fica um pouco escondido, é um estado que pesa muito pouco na balança da distribuição. O Sudeste tem 71% do PIB, da cultura brasileira, do setor criativo, e tem 71% do investimento da Rouanet. Vocês percebam que há uma certa similaridade entre uma coisa e outra, com exceção do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um investimento muito alto, da Lei Rouanet, puxado principalmente pela Petrobras e por as grandes empresas que estão sediadas no Rio, mas que esse quadro de 18% do Rio de Janeiro vai se alterar muito, porque o edital da Petrobras acabou saindo com um perfil de distribuição muito mais justa no ano de 2024 e vai refletir agora em 2025. Então, o que a gente precisa é mudar ou tentar induzir que este PIB, essa coluna da direita, vá se alterando, para que o movimento cultural das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste vá crescendo, para que a gente possa ter mais investimentos feitos, não somente com a Lei Rouanet, mas com outros mecanismos de financiamento. Esse quadro também é um quadro interessante, porque ele traz o resultado do nosso trabalho nos últimos 2 anos. A linha verde 22, a linha verde azul 24, a linha vermelha, o que foi ampliado. Então, lá embaixo, vocês veem que, a nível de Brasil, em nível de Brasil, você tem um aumento de investimento de 40%. Mas no Sudeste, nesse mesmo período, teve um aumento de 33%. No Norte, teve um aumento de 260% de investimento em relação de 2022 para 2024. Por que acontece isso no Norte? Porque nós fizemos um programa chamado Programa Rouanet Norte. E nós levamos recursos da Lei Rouanet diretamente para aquela região. E percebam que a gente teve um aumento de 56 milhões no Norte e o nosso programa, que nós levamos para lá, só tinha 24. Por que apareceu um número maior? Porque nós colocamos o Norte na pauta. Nós começamos a fazer com que o Norte aparecesse e os investimentos das empresas do Norte também começaram a se interessar. É um efeito cascata. É por isso que a gente diz que nosso papel é um papel de indução do investimento. A gente não quer criar cotas, porque isso não funciona. Mas como Ministério da Cultura, tem que ter o papel de indução. Se você comparar somente o valor que aumentou, que é essa coluna vermelho, veja que o Sudeste, o Sudeste ele tem, em relação, por exemplo, a 2024, ele tem 71%. Mas em relação ao aumento, neste delta que nós fizemos, ele só foi levado para lá 63%. Veja que a região norte tinha 2,66 de 2024, mas no aumento que nós fizemos foi 6,41. Por isso que ele dá um resultado maior em relação ao investimento nacional. Aqui um investimento estado a estado, essas setinhas vermelhas e azuis. A primeira coluna, onde tem vermelho, é porque o aumento foi abaixo do nacional e o verde foi acima do nacional. Aliás, o vermelho, a coluna 2024, a setinha vermelha, desculpa, a setinha vermelha, é porque a representação nacional, por exemplo, Bahia, em 2022 tinha 1,55% do nacional, baixou para a representação dela baixou para 1,24%. Espírito Santo tinha 2,12, baixou para 1,76%. Minas Gerais tinha 12,74, baixou para 11%. Nas outras colunas é o aumento real. E qual foi você vê que todos os estados tiveram aumento de recursos. Aqui na segunda página, você vê que Rio de Janeiro teve um aumento, mas São Paulo teve uma redução. Passou de 42% do orçamento anual para 39%. E na média nacional ele está acima, ele subiu 29%, enquanto a média nacional subiu 40%. Outro dado importante, que também nos é muito, muito, muito representativo para o trabalho que a gente faz, é a concentração na mão dos investidores. Né? Você vê aí que em 2024, os 10 maiores investidores têm 22% do sistema. Então, quando eu converso com esses 10 caras, eu estou conversando com 22% de todo o orçamento da Lei Rouanet. E a gente está conversando com todos eles. A ministra pediu para a gente fazer um diálogo com as 100 maiores empresas da Lei Rouanet.
E a gente, à medida do possível, claro, tem empresa que nos recebe muito bem, tem empresa que não recebe, nós estamos fazendo esses diálogos porque a gente precisa que essas empresas enxerguem, já que isso é dinheiro público, precisamos que essas empresas enxerguem que o dinheiro público tem que ser usado de acordo com a política pública, sem tirar o direito deles usarem os seus impostos de renda, mas ele precisa enxergar a política pública do Ministério da Cultura, já que o dinheiro é público. Quando você compara os 10 maiores, os 20 maiores, os 50 maiores e os 100 maiores, considerando que eu tenho 5.691 patrocinadores, 100 empresas mantém 50% dos recursos. Eu estou falando de 1,5 bilhão. Se eu atuar nessas 100 empresas, eu vou estar fazendo a diferença para muita gente no Brasil. Na hora que eu coloco a Vale, que é a nossa parceira no Rolê das Favelas, para financiar projetos em favelas de cidades periféricas, cidades que estão longe do centro-sul do país, do sudeste, eu estou levando parte do dinheiro da Vale para essas regiões que não teriam acesso à Vale. Quando eu levo 4 estatais para o norte, eu estou fazendo a mesma coisa. Quando eu lanço um projeto, que a gente acabou de lançar, Programa Rouanet da Juventude, com a Shell, eu estou tirando, a Shell é uma das grandes patrocinadoras, eu estou dizendo para a Shell que se ele chegar com a nossa institucionalidade, eles vão chegar nas 3 regiões. Esse programa da juventude é para Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E, à medida do possível, a gente vai induzindo essas empresas a fazer investimento de forma nacionalizada. E a gente só consegue isso quando a gente demonstra para eles segurança. A gente demonstra que a gente tem total governança sobre o processo. Se a gente não tiver governança, empresário só fala a linguagem de precisão dos dados que você está apresentando. De segurança jurídica, segurança fiscal e segurança processual. Hoje, todo o sistema nosso é automatizado. Os empresários, por exemplo, tinham medo no passado de que o investimento que é feito no projeto não chegasse a informação na Receita Federal. Hoje está tudo automatizado, as contas são todas automatizadas. Eu recebo os arquivos todos do Banco do Brasil, eu passo por dentro do SALI, que ele identifica todos os projetos que foram patrocinados, e eu mando esse arquivo eletrônico para a Receita Federal, e a gente trabalha com erro zero de informação sobre o mundo fiscal. Aqui também uma comparação sobre setores. Aqui a gente não faz indução, porque a gente entende que aí é a demanda que a produção cultural está nos apresentando. Nós não temos trabalho de indução das linguagens. 50% hoje considerado artes cênicas e música, arte cênica e música representa 50% do investimento da lei. Museus e memória também tem uma fatia razoável, né, de 13% vai para museus e memória. Se você colocar artes visuais, que muitas dessas artes visuais acontecem dentro dos museus, você tem aí uma parcela bastante razoável indo para museus. Essa tabela é só para vocês terem ideia do tamanho da nossa encrenca, né? O que é que a gente tem o que é que a gente tem como gestão. Esse dado é do dia 31 de dezembro. No dia 31 de dezembro, nós tínhamos 3.720 projetos sendo executados, exatamente nessa data. Nós tínhamos 13.000 projetos abertos para captação, 1.074 projetos captados, mas que não chegou aos 20%, por isso que não está sendo executado, e um total de 18.000 projetos que a gente faz a gestão. É por isso que a gente diz para todos os proponentes que a gente atende a todo mundo. O projeto é importante, a gente sabe que para o proponente aquele projeto é o mais importante da vida dele, mas para a gente é 18.570 avos do que a gente tem. E eles precisam ser tratados de forma igual, com a lógica de atendimento de maneira igual. Então, não tem outra forma de fazer que não seja atendimentos por ordem de chegada, e a gente vai ali tentando cumprir, naturalmente, cada vez mais automatizando os processos para fazer cumprir e fazer com que todos tenham o seu projeto bem executado dentro do tempo que eles imaginam. Aqui um número novo que a gente está levantando, o número de empregos que a Lei Rouanet catapultou em 24, dos 2.566 projetos que prestaram contas, vocês percebem que esses números são diferentes do que estava sendo executado, porque aí eu só posso ter esse número no final da prestação de contas. Então, 2.566 projetos que prestaram contas em 2024, perceba a quantidade que prestou conta em 23, a quantidade que prestou conta em 24 e dos anos anteriores, projetos que foram concluídos, que estava havendo um esvaziamento do processo no governo anterior, e a gente tem aí, só de empregos diretos, 334.151, e são números precisos que estão nas prestações de contas. Emprego indireto é uma formação de 1
386 empregos. Aqui, alguns resultados, e para vocês terem ideia da nossa estrutura, a gente não tem uma equipe grande para fazer isso, são 48 pessoas na Cefic que movimentam todo esse sistema, né? E aí, desses 94, desses 48 pessoas, eu tenho 13 pessoas somente fazendo atendimento telefônico. Então, as pessoas que estão dentro do sistema coordenando o processo. Para você ter ideia, eu tenho 9 servidores públicos sem função que a gente diz, sem função comissionada. E essas pessoas são de uma qualidade que é inacreditável. Às vezes eu saio do ministério, 9 horas da noite, tem gente trabalhando, porque eles são comprometidos com o setor cultural. Todos eles são comprometidos com o setor cultural. Quando eu entrei no ministério, eu tive o cuidado de fazer uma exigência à ministra. A gente nunca faz, ninguém tem a ousadia de fazer uma exigência quando recebe um convite para a ministra. Mas como eu não estava com muita vontade de vir para Brasília, eu resolvi fazer umas exigências. E uma das exigências que eu fiz, a principal, foi que eu pudesse formar a minha equipe. Que eu não queria ter influência política na formação dessa equipe. Porque isso são cargos comissionados, são cargos que, naturalmente, que o mundo político fica, os deputados, os senadores e tal, porque é comum, o ministério é um ente político, né? A gente não pode se abstrair disso. O ministério tem que se relacionar com outros entes políticos e, naturalmente, você tem que atender ali demandas que aparecem. Mas eu pedi para ela que me isentasse disso, que eu queria formar uma equipe, se ela queria reconstruir a Lei Rouanet, se ela queria reconstruir a credibilidade da Lei Rouanet, eu precisava de uma equipe que desse conta desse sistema. E todo o meu pessoal que foi selecionado para ocupar os cargos de comissão são servidores públicos. Dos quase 20, 30 cargos comissionados que eu tenho na minha secretaria, eu tenho 2 que vieram de fora. 28 são servidores públicos escolhidos dentro do próprio Ministério da Cultura, porque a gente sabe, eu tenho essa consciência, eu sou egresso de um banco oficial, do Banco do Nordeste, e sempre deu valor muito ao corpo de funcionários. A gente sabe que essas pessoas são muito comprometidas, porque nós estamos lá, vamos sair daqui a 2 anos, mas eles vão ficar. E eles é que têm a história dessa Lei Rouanet, a história desse mecanismo que já tem 27 anos, ou 33 anos. A SAV tem uma equipe menor, proporcionalmente até muito maior do que a nossa, porque eles representam 4% do sistema, e a gente representa 96%. Aqui, tudo que a gente fez, eu passar rápido, o que é que... Aqui é só para vocês terem ideia da dimensão do que é isso. Rapidamente, só de dinheiro liberado para as contas bancárias, nós liberamos esse ano de 24, 3 bilhões e 250 milhões. É muita grana para você controlar. É muita grana para que os órgãos de controle deem em cima da gente para que as coisas sejam feitas. Perceba o número de atendimentos telefônicos. 10.006. 31.410 solicitações atendidas no SALIC. Se você dividir isso pelo dia útil, você vai ter uma quantidade inacreditável de atendimentos dia. 93.028 fornecedores. Nós temos 93.000 notas fiscais diferentes durante esse ano nas prestações de contas que foram apresentadas. São 93.000 empresas que prestaram serviço para algum projeto na Lei Rouanet. Aí é o que a gente, por fim, só para finalizar, o que a gente está fazendo para nacionalizar esse recurso, que é uma encomenda muito cara à ministra. Ela colocou isso no discurso de posse dele. Como é que a gente vai fazer com que esse dinheiro chegue de forma mais justa nas regiões? Tem muita gente que tem fórmula mágica, né? E a gente recebe algumas sugestões de fórmula mágica. Vamos fazer uma cota para cada estado, né? A gente pega o PIB do estado, divide o PIB representativo e coloca lá o valor para cada estado. Aí você não sabe a complicação que você tem para controlar isso. E eu aprendi muito cedo, quando eu entrei no Ministério da Cultura, que toda regra que você inventa, você tem que fiscalizar. Se você não pode fiscalizar uma regra, não invente a regra. Eu tive uma conversa com o ministro do TCU que ele me disse isso na minha cara. Você que inventou essa regra, não fui eu. Eu estou fiscalizando a regra que você inventou. Se você acha que essa regra não é eficiente, não invente essa regra. Agora, se você inventar, eu vou querer que você cumpra.
porque isso é um serviço público. Então, se eu crio uma regra de controle por cota, imagine a confusão que eu não tenho, por exemplo, na gestão disso, porque eu não enxergo todas as negociações que estão sendo feitas Brasil afora entre os proponentes e as empresas. E essas empresas vão sendo negociadas os patrocínios e muitas vezes assinam contratos. Ora, se eu crio uma cota de 30% para São Paulo, quando essa cota chegar em setembro, eu vou dizer para todos os proponentes de São Paulo, amigo, acabou o dinheiro. Fecha o museu, fecha a orquestra, fecha o seu espaço cultural, cancela o resto da sua temporada porque acabou o dinheiro. Então, isso na prática não funciona porque a gente não tem como controlar e também não tem um mecanismo que possa fazer enxergar essas negociações. O que cabe a gente é fazer a indução, é fazer o processo com que os patrocinadores enxerguem outras regiões e fazer com que agentes de outras regiões tenham possibilidade de acesso. Quando a gente cria na Petrobras uma cota de 15% de patrocínio para cada uma das 5 regiões brasileiras, considerando um orçamento de 250 milhões, eu estou dizendo para o pessoal da região norte que a Petrobras vai investir 37 milhões e meio no norte. E o pessoal da região norte, quando olha para esse edital, ele enxerga uma possibilidade dele ter acesso. Porque se ele olhar para trás, ele vai ver que 80% do dinheiro da Petrobras nos anos anteriores estava no Rio de Janeiro. E isso não é justo para uma empresa estatal. E a gente faz com a empresa estatal o que a gente quer que a empresa privada faça. Porque se eu faço uma ação junto ao Banco do Brasil de indução de um processo de nacionalização, eu posso chegar no Bradesco, no Itaú e fazer o mesmo processo. Agora, se eu só faço no Bradesco e no Itaú, o Bradesco vai dizer, você não está fazendo no Banco do Brasil, por que, que eu tenho que fazer isso? Então, comece fazendo pelas suas empresas de governo, porque aí a gente não pede, a gente determina, né? Porque é o governo que determina que isso aconteça. Então, nós fizemos como indução, inclusão dos desenvolvimento de territórios criativos, isso merece um seminário à parte, nós criamos uma possibilidade de financiamento da cultura brasileira com um modelo que a lei não enxergava. Para quem conhece a lei sabe que a Lei Rouanet, ela trabalha com produtos, você propõe a produção de um produto para o Ministério da Cultura. Pode ser uma peça, pode ser um imóvel restaurado, pode ser uma construção de um teatro, pode ser uma turnê de uma orquestra, mas a calha que nós criamos de desenvolvimento de território criativo não tem nada disso. O desenvolvimento de território o produto é o desenvolvimento do território. É um projeto de longo prazo, onde você faz investimentos estruturantes dentro desse território, identificando a vocação criativa desse território e faz com que eles tenham possibilidade de desenvolvimento das vocações dele, com toda a estruturação que é possível ser feito dentro daquele território, o que vai começar primeiro, isso é um projeto do ano passado, nós vamos implementar agora, vai ter inauguração do primeiro território criativo no Cariri do Ceará, e naturalmente que esses territórios estarão sempre se financiados pelo Ministério da Cultura, mas vão estar sempre em locais que não vai ser a Avenida Paulista, eu não vou criar um território criativo na Avenida Paulista, porque não é necessário que a gente faça esse processo de indução. A gente está criando os fundos patrimoniais, eu não vou entrar nos detalhes dos fundos patrimoniais, porque até a Dani vai falar para vocês. Fizemos a inclusão da cultura urbana, da cultura afro-brasileira, na verdade, quando a gente diz fez a inclusão, elas já estavam lá, só que não tinha visibilidade. O que a gente deu foi realce. Hoje você enxerga na Lei Rouanet o hip hop, o mural, o slam. A gente trouxe para dentro da Rouanet tudo que se faz de cultura nos territórios urbanos, que muitas vezes você não se enxergava ali dentro. Eu sou um rapper, será que eu posso ter Lei Rouanet? Pode. Você é artista, você produz arte e pode estar. Então, na hora que você dá essa visibilidade, ele se sente inserido no processo de nacionalização. Simplificamos os processos de uma maneira extrema, né? Porque a gente, de fato, automatizou muita coisa. Elaboramos nossos manuais de uma forma fácil, fizemos formação de proponentes, que não adianta, isso funcionou muito no Rouanet Norte, não adianta eu levar um recurso para o Norte se eu não levar formação para o Norte. Então, no Rouanet Norte, nós formamos 2.500 pessoas
formação presencial. Fizemos uma parceria com o SESI. As pessoas iam para a oficina e saíam com o seu projeto inscrito dentro do SALIC. Essa é a inclusão que a gente quer fazer. E agora nós estamos oferecendo um curso para aqueles que receberam recurso. Eu estou dando um curso depois do Carnaval para gerir o projeto. Porque eu também não quero que essa pessoa não saiba gerir o projeto. Eu primeiro ensinei a ele a fazer o projeto, a estruturar um projeto. Agora eu vou ensinar ele a fazer a gestão do projeto e a sua prestação de contas. E nós vamos dar curso para todas as pessoas que receberam recurso no Norte, para todas as pessoas que receberam recurso no Ronê das Favelas, para todos que receberão no Ronê da Juventude e todos os programas que nós estamos fazendo. Nós lançamos esses programas, sim, trouxemos novos patrocinadores. Eu mesmo fiz uma turnê pelo Brasil conversando com patrocinadores, por isso tivemos um aumento de número de patrocinadores muito grande, trazendo mais parceiros para dentro do sistema. Lançamos os nossos projetos especiais, Ronê da Favela, Ronê Norte, Ronê Emergencial do Rio Grande do Sul, Ronê das Favela 2, que foi a própria Vale que pediu para lançar, Ronê Nordeste, Ronê da Juventude, e a gente está conversando, deve sair nesses próximos dias, o Ronê das Pequenas Cidades. Nós estamos conversando com a Neo Energia, um programa voltado só para municípios abaixo de 100 mil habitantes, também no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Essas são demandas que a gente está trabalhando como programas especiais, um especial para audiovisual, para festivais pequenos, um para preservação de acervos. Nós estamos desenvolvendo, apresentamos ontem à ministra o programa Ronê das Fronteiras, que vai trabalhar com as fronteiras secas do Brasil. Nós vamos levar para as fronteiras, para aquelas regiões que são difíceis de trato, nós vamos levar atividades culturais para essas fronteiras. Programa das festas literárias, que não é a Flip, mas são as dezenas de festas literárias que estão aí espalhadas pelo Brasil afora. Uma demanda que foi nos apresentada pelo setor exclusivamente para festivais de teatro, um Rouanet da cultura popular e agora o Rouanet da acessibilidade, que é um programa que a gente vai lançar para construir estruturas para dar acessibilidade aos espaços do Brasil. Né? A gente vai criar um programa para que a Rouanet financie essas acessibilidades. E a gente está gestando esse trabalho, cada um deles, eu preciso de um parceiro. Porque, como eu disse para vocês, eu não tenho dinheiro. O MINC não tem dinheiro, o dinheiro está na mão das empresas. O que eu preciso é conquistar essas empresas e trazer para dentro do nosso sistema. E, por fim, aqui, tudo que nós fizemos 2022, 23, 24, fazendo uma comparação, vermelhinho é 22, 23 preto e 24 azul. E a evolução que nós tivemos. No maior considerando 24, tivemos a maior captação de recursos da história, tivemos o maior número de propostas cadastradas, o maior número de projetos aprovados, o maior número de proponentes, o maior número de autorização de captação, o maior número de projetos captados, o maior número de empresas patrocinadoras, o maior número de pessoas físicas patrocinadoras, o maior número de solicitações atendidas e, por fim, que é uma coisa que nos orgulha muito, principalmente por causa da equipe, o menor tempo de análise de um projeto. Nós saímos de 101 dias, considerando a hora que o proponente entrega o projeto para a gente, até o dia que eu abro a conta dele para ele começar a fazer a captação, nós saímos de 101 dias para 36 dias. Então, tem projeto que em 15 dias você está com as contas abertas, porque nós automatizamos o processo. A gente acha que isso também é um processo de inclusão, porque as pessoas sabem fazer, podem fazer o projeto, não precisa dos escritórios. Claro, você contrata um escritório para fazer um projeto de milhões, mas um projeto que é para você, na sua cidade, é muito fácil hoje você entrar, fazer o seu projeto e fazer a gestão do projeto. Era isso. Eu espero, vou ficar aqui mais com vocês algum tempo. Não tem problema, podemos passar da hora perfeitamente, estou à total disposição e espero que tenha contribuído aí para o conhecimento de vocês desse mecanismo que é tão importante, que foi tão vilipendiado durante tanto tempo, que tinha virado xingamento, né? As pessoas eram xingadas porque usavam um mecanismo que é legal, que tem uma lei em vigor no país, e que as pessoas passam a ser criminalizadas porque usa um mecanismo tão bacana que é esse, que é a Lei Rouanet. Tivemos que fazer um trabalho de repaginação da Lei Rouanet de uma forma muito, muito concreta. Tivemos uma dificuldade enorme no começo,
porque a gente não sabia se a gente usava ou não usava a Lei Rouanet como marca, porque o presidente Lula não gostava desse nome, e nós fomos convencer o presidente Lula, eu fui com a ministra pessoalmente ao Lula, dizer que a gente tinha que fazer o contraponto. A gente tinha que mostrar que a Lei Rouanet não é o que estavam dizendo. Então, mudamos a marca e sutilmente a gente continua mudando. No ano passado, a gente fez uma marca que o nome Rouanet era pequenininho. Agora, essa marca que está aí, o nome Rouanet cresceu de um ano para o outro, e no próximo ano o nome Rouanet vai ser só Lei Rouanet, para que a gente possa ter. Estamos produzindo alguns filmes agora para mostrar mais ou menos em um minuto o que a Rouanet está fazendo pela cultura do Brasil. Muito obrigado, Flávio. Obrigado a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Conte comigo. O que for possível, a gente dialogar com vocês. Estamos sempre à disposição. A gente sempre fala muito, mas acaba aprendendo muito também. E o Ministério da Cultura é de vocês, na medida do possível, a gente estará sempre junto, fazendo esse diálogo e fazendo melhorar cada vez esse sistemão que é o PRONAC, que é o sistema de financiamento da cultura brasileira.